Ao vivo, Cris. Estamos ao vivo. Boa tarde, boa noite para quem for de boa tarde, boa noite para quem já tiver passado pelas 6 horas. Bem-vindos a mais um Mercado Informal. Hoje teremos um convidado bastante especial, Otaviano Canuto, ex-diretor do Banco Mundial e do FMI e também ex-vice-presidente do Banco Mundial. Foi professor da Universidade Estadual de Campinas, né, onde eu o conheci, inclusive. E vai falar bastante aqui para a gente hoje sobre a atual situação econômica do Brasil. Temos várias questões aqui para perguntar, aproveitar bastante da presença do Canuto, que é uma das pessoas mais emblemáticas, um dos brasileiros mais emblemáticos no cenário internacional de discussão macroeconômica, e topou estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Canuto. Junto com a gente, vamos ter aqui a Isabela, que está sempre na nossa técnica, a professora Beatriz Celan, e o professor Marcelo Bufa, e o nosso convidado de hoje, convidado especial de hoje, representando a instituição, é o Ricardo Donegar. Ricardo, eu passo para você para dar as boas-vindas ao nosso convidado em nome da universidade. Olá, boa noite a todos. Obrigado, professor Christian, pelo convite. Em nome da Universidade de Ribeirão Preto, queria agradecer aí nosso ilustre convidado, posso chamá-lo de professor também, né? Otaviano Canuto, bem-vindo. O pessoal aqui na universidade está bastante feliz com esse evento, apesar tenho acompanhado aí o Christian, né, que como falou na hora que a gente estava ali no aquecimento, né, somos praticamente irmãos, quase gêmeos, né? Então, tenho acompanhado bastante o trabalho dele aqui com o mercado informal, junto com toda a equipe aí, o professor Marcelo Bufa, a Beatriz Celan, pessoal da rádio. É um projeto muito bacana, porque tenta descomplicar uma coisa que é bastante complexa, né? Principalmente para a maioria das pessoas. Então, vamos aí aproveitar da sua presença hoje, não tenha dúvida disso. Muito bem, obrigado, Donegar. Canuto, é uma honra ter você por aqui. Posso dizer que eu tenho alguns amigos aí nos Estados Unidos e, pelo menos, entre a comunidade brasileira, de pessoas que trabalham principalmente nas organizações multilaterais, o seu nome é visto com uma alegria sempre que a gente fala de você, porque você é um cara que, de certa forma, trafega aí nas comunidades, na verdade não na comunidade brasileira, mas em todas as comunidades internacionais aí, com uma mensagem sempre muito positiva e sempre com um amplo carinho pelas pessoas com quem você se relaciona. Então, assim, só ouço falar bem de você, e, portanto, você é um nome, assim, que nos traz muito prazer de trazer no programa, além do seu conhecimento técnico, que é indubitável. Eu queria começar o nosso papo pedindo para que você contasse um pouquinho do seu histórico nas organizações multilaterais, principalmente depois que você foi aí para Washington, e ilustrando, logicamente, que você começou como professor universitário no Brasil. Quando eu virei estudante de economia, você já era uma pessoa lá na nossa universidade que tinha um prestígio muito grande, principalmente frente à imprensa, e aí depois passou a representar o Brasil em diversas oportunidades. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, tá vendo? Conto. Mas antes de tudo, deixa eu dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acompanho o trabalho do Christian, já como ele disse, desde o tempo em que ele era estudante, e gosto muito. E quando ele fez esse convite, achei um excelente, e estou me sentindo muito bem de estar aqui fazendo parte desse projeto. E adoro ser chamado de professor, até porque depois de 20 anos estou voltando à sala de aula, espero fisicamente na primavera do ano que vem, aqui, né? Eu fui convidado e aceitei dar um curso de desenvolvimento econômico da América Latina na George Washington University, aqui em Washington, e também recebi um convite para ser um scholar, visiting scholar em Columbia, em Nova York, e vou dar um curso lá em Columbia também na primavera do ano que vem, né? Então, bom filho, a casa volta. Rapidamente,
Christian, acontece o seguinte, e é uma mensagem que eu sempre gosto de passar para a moçada jovem, porque realmente acredito nela. É a importância de criar ativos, uma carteira de ativos pessoais diversificada, não necessariamente fazer todas as apostas em apenas uma coisa. Eu saí de Sergipe, eu sou sergipano, fui parar no Canadá, num trabalho temporário de 2 anos, um programa, um concurso nacional que o Itamaraty fez na época, não para transformar em diplomatas, mas para passar, trabalhando 2 anos em economia em embaixadas e consulados. Eu topei, eu fiz uma seleção, entrei, fui parar em Montreal, e lá em Montreal eu disse, olha, já que eu estou aqui, por que eu não faço mais uma coisa? Aproveito o tempo. E fiz, como estudante em tempo parcial, um mestrado na Concordia University, em Montreal, que foi fantástico. Me equipou com os conceitos básicos de teoria econômica que me têm sido úteis até hoje, mas aquilo criou um problema, ao mesmo tempo, para mim, que foi o seguinte, e agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero seguir carreira como um trader, para o qual eu tenha sido treinado no consulado, ou eu vou fazer academia? E acabei, na verdade, seguindo a carreira acadêmica, fui fazer doutorado na Unicamp, virei professor de economia da Unicamp, e num determinado momento, a minha esposa, que é francesa, e cujo pai foi editor de economia do Le Monde até morrer, viu uma experiência prazerosa que eu tive de um dia escrever um artigo para o Estado de São Paulo. Né? E ela viu como eu fiquei contente, adorei aquele exercício, e ela perguntou para mim, escuta, você gostou da experiência? Gostei muito. Gostaria de fazer mais? Sim. Então ela me disse, olha, a minha experiência desde os tempos do meu pai, lá na França, é o seguinte, que jornalista morre de medo de não jornalista na questão do compromisso com os prazos, com a regularidade na contribuição. Vocês imaginem quem é jornalista e está montando um jornal, naquele tempo em que não era eletrônico, né? E chega às 6 horas da noite e está lá o pedaço da página esperando chegar o autor. Então, ela me disse, olha, a regularidade é fundamental. Quanto tempo você gosta? Eu digo, poderia escrever um a cada 15 dias? Então, ela disse o seguinte, escreva, mande, alguns eles vão publicar, outros não, mas eles vão ver que você é confiável na regularidade. E assim eu fiz. E eu passei a mandar para o Estadão, depois do primeiro que foi publicado, a cada 15 dias. E, santa e inteligente minha mulher, eles publicaram todos, e 2 meses depois, o cara do Estadão me liga e diz, ô professor, eu estou notando a regularidade que o senhor está mandando, vamos fazer um contrato? E fizemos um contrato. Daí eu tinha, depois o valor, o Celso Pinto criou o valor, me convidou também, eu passei a escrever para os dois. E esses artigos de jornal me colocaram em uma outra esfera. Um belo dia eu recebo uma correspondência do Armínio Fraga, presidente do Banco Central. Uau! O presidente do Banco Central reclamando de que eu tinha caracterizado uma opinião do Banco Central, mas não era dele. E eu disse, mas eu nunca tive a oportunidade, a honra, me diga a sua opinião, que eu respeito num próximo trabalho, diferenciando daquilo que está aqui no artigo do Banco Central. Encurtar uma longa história, quando teve uma mudança de governo do PSDB para o PT, e o ministro da Economia, da Fazenda, que estava vindo, resolveu montar um time sem vínculos partidários, e pediu nomes, sugestões de nomes ao Malan e o Armínio Fraga, aí eu acabei sendo colocado nessa lista que eles ofereceram. Tinha o Marcos Lisboa, tinha o Joaquim Levy, tinha o Bernardo Api e tinha o Rachid, que era dos quadros da Receita. E aí abriu-se um capítulo completamente novo na minha vida. E fui parar no governo. A experiência foi fantástica. O time era um time que estava fazendo uma coisa que todo mundo acreditava como essencial para, digamos, seguir a agenda do país, alcançar um grau de investimento
combinar responsabilidade macroeconômica com responsabilidade social e por aí vai. E eu acabei indo, vagou a posição de representante do Brasil no board do Banco Mundial, Brasil e outros países, a posição para a qual agora provavelmente irá o Abraão, vai entrar. E eu tinha 3 filhos adolescentes e me oferecia o ministro para ser mandado para lá. E acabei vindo para Washington, o que era um projeto de 3 anos. E aí abriu-se um outro capítulo com uma outra experiência e eu adorei. Pois bem, mudam as coisas em Brasília. Eu percebi que eu, embora tivesse um mandato ainda fixo, com mais 2 anos no mínimo, sem ninguém poder me tocar, não havia sentido eu ficar representando uma equipe com a qual eu não me identificava. Aí talvez uma sugestão para os jovens, para também, mais uma vez, acredito eu, ilustrativa. Aí eu resolvi passar mais tempo, mas só que aí não mais no board. Fui conversar com um finado colega do Banco Mundial, o indiano, que já faleceu, e o indiano me deu a seguinte sugestão: olha, você escolha um tema, alguma coisa que tenha uma atração muito grande nesse momento por parte de países doadores, faz seu trabalho nesse negócio, passa um tempo fazendo a quarentena no BID, que aí você encontra lá os doadores suecos podem te dar o dinheiro e você sustentar durante 1 ano, e aí eu tenho certeza que depois de 1 ano você vai receber convite do Banco Mundial para voltar como técnico. Opa! Aí eu pensei e escolhi biocombustíveis, que vocês são jovens para saber, mas em 2003, 2004, biocombustíveis eram um must. Eu fiz um trabalho, aí mergulhei, li tudo que tinha na minha frente, preparei um texto, o pessoal do Banco Mundial começou a me jogar em eventos, era conveniente para eles, porque aí era alguém brasileiro falando sobre biocombustíveis, e o Banco Mundial, o staff, estava com receio que os americanos quisessem pressionar o banco para falar do biocombustíveis americanos, que é o etanol de milho, que não tinha nada a ver com o nosso etanol. E aí, como era eu que falava, isso ficou fácil para eles. Aí, um belo dia, eles me botam num evento em Londres, em que eu estou na mesma mesa com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que está acabando agora o 3º mandato dele. Termino a minha fala, a minha apresentação. Aí o presidente do BID perguntou se eu tinha um texto escrito, eu tinha ali, né? E ele me convida para um almoço na semana seguinte, já aqui em Washington. E na semana seguinte, vou lá almoçar com ele, e ele vira: você não quer ser um dos meus vice-presidentes? O que foi uma grande conveniência, porque ele estava interessado em ter alguém para pilotar essa participação do BID na projeção dos biocombustíveis. Isso caiu muito bem também com o governo brasileiro, e ao mesmo tempo eu não era um cara do governo brasileiro, né? Virei vice-presidente do BID. Tive uma vida muito feliz enquanto estava lá, e num determinado momento, o presidente do Banco Mundial, Bob Zoellick, vai e faz 3 convites para 3 lugares, até me oferecer o lugar no Banco Mundial em que eu sonhava estar, que era uma vice-presidência, chamava-se Poverty Reduction and Economic Management, redução da pobreza e gestão econômica, e que tinha 700 economistas se reportando a esse vice-presidente para fazer o aconselhamento de políticas para os países clientes pelo mundo todo, em algumas áreas: comércio internacional, igualdade de gêneros e crescimento econômico, gestão do setor público, gestão da dívida e estratégia de redução da pobreza. E eu tive um tempo maravilhoso. Eu estou usando essa história porque eu quero dizer o seguinte: a importância de desenvolver skills diferentes. Não... Enquanto isso, o que é importante, no determinado momento, eu decidi que 2 dias da minha semana, os filhos já estavam crescidos, grandes, minha mulher começou a trabalhar no Banco Mundial também, se era professora de econometria no Unesp de Araraquara,
e acabou virando uma grande especialista em adaptação de famílias na área de recursos humanos, e virou staff do Banco Mundial. E eu tinha 2 dias por semana em que eu dedicava a estudar e escrever. E eu comecei a escrever a parte de 2007, e posso dizer que a minha ponte profissional principal agora, depois da aposentadoria no Banco Mundial, é justamente o resultado desses anos. Foram 5 livros, blogs, artigos, é isso que me deu a ponte. Então, desculpe eu ter me alongado, mas é que, como nós estamos falando, e a moçada jovem está ouvindo aí, eu acho que uma mensagem importante que é desenvolver skills, vários conjuntos de habilidades, porque elas te dão uma carteira que te permite adaptar mais facilmente e fazer coisas diferentes, né? Mas todas elas envolvendo estudar, aprender a aprender. A coisa que eu mais gosto é ter que aprender novas coisas. E esse exercício é um exercício que eu diria só me deu frutos. No final do meu processo, eu voltei à posição original, só para completar o período que eu precisava para a aposentadoria, e posso me dar o luxo hoje de só fazer coisas das quais gosto. Como está aqui. Otaviano, você passou um tempo também no FMI, né? Atravessou a rua, que o pessoal costuma dizer. Aí foi o seguinte, eu estava já no final do meu último contrato com o Banco Mundial, quando o Joaquim Levy, que tinha sido meu colega de equipe na época do Ministério, o Joaquim Levy assumiu o Ministério da Fazenda e me convidou para ser o representante da Constituency do Brasil dos países no Fundo Monetário. E eu fui, aceitei, foi ótimo. E depois o Meirelles, quando o Meirelles entrou no lugar dele, o Meirelles disse, olha, eu queria que você voltasse para o Banco Mundial, porque tinha o presidente do Banco Central que podia se encaixar no FMI, e como disse o Meirelles na época, você joga, pode... Aí eu voltei para o banco até terminar esse último período e me aposentar. Aposentar sem parar de trabalhar. Muito bem, eu me lembro dessa época, acho que foi entre 2015 e 2016, né? 2016. Exato. O Tombini estava saindo daqui e acabou indo para lá. O Tombini tinha feito doutorado no departamento que eu fui visiting scholar lá em Illinois. Eu visitei a segunda parte, eu gostava, a gente estava muito bem. Quem foi seu orientador lá? Werner Baer e o Jeffrey Hewins. E o Werner Baer e eu tínhamos uma ótima relação, ele me levou lá para dar aula em 2016, 2017, já perto do último período dele. Uhum. E a gente tinha se encontrado em vários lugares e é isso. Pois é, a Universidade de Illinois é um ótimo lugar para estar, para estudar principalmente, né? Com certeza. Tem uma vida estudante lá, que também para estudar, porque tem muita festa lá, viu, Otávio? Eu não sei que você chegou já numa posição de professor lá, mas eu mesmo como professor visitante participei de bastante festa lá, viu? Um ambiente bastante animado. Mas aí que as histórias que ele vai ter para contar são muitas. Com certeza. Mas temos aqui a presença dos nossos participantes também, e com certeza todo mundo tem muito questionamento para fazer para o Otaviano, mas eu queria roubar um pouquinho o Otaviano um pouquinho mais, só para que ele me respondesse uma coisinha que não sai da minha cabeça desde que nós mudamos a gestão aqui já há algum tempo da economia brasileira. Otaviano, é o seguinte, hoje a gente vê, e essa pergunta eu já tenho feito para várias pessoas que vêm aqui no programa, hoje a gente vê Brasil com menor taxa Selic histórica, né? Não temos registro de juros tão baixos no país anteriormente, apesar do spread se manter alto, tá? Mas, ao mesmo tempo, com essa Selic baixa, o incentivo ao investimento me parece que ainda está bastante escasso. O investimento não vem. O investimento das unidades privadas, obviamente. E eu entendo que isso tem alguma coisa a ver com crise de confiança. Qual seria a sua análise em relação a essa situação hoje? Só para já te jogar na fogueira, porque isso é com certeza tema de uma tese de doutorado.
Não, perfeito, perfeito. Christian, os juros baixos, digamos assim, são uma condição necessária ou uma condição favorável, mas não suficiente. Os juros baixos, inclusive a verdade seja reconhecida, são uma conquista decorrente da percepção do compromisso com o ajustamento fiscal, com a estabilidade fiscal como verdadeiro, como expresso no teto do gasto, né? Mas o Brasil tem o que eu chamei em vários textos, uma doença uma dupla doença, que uma se alimenta da outra, e que precisa ser, digamos assim, abordada para valer. Essa doença dupla que vem plaguing, que vem correndo no Brasil nas últimas 3 décadas, pelo menos, é uma combinação de anemia de produtividade e obesidade do setor público. Sem nenhuma conotação aqui, me perdoem, qualquer sensibilidade política, mas obesidade no mau sentido. Ou seja, tem 3 décadas que o nosso país não consegue aumentar de modo sistemático a produtividade. Produtividade total dos fatores, produtividade da mão de obra e assim por diante. Enquanto que o mundo inteiro, boa parte do mundo, inclusive na região, conseguiu um desempenho bem melhor em termos de produtividade. E ninguém precisa ser economista para entender que, no limite, em última instância, para uma economia crescer, ela precisa ter aumentos de produtividade. Porque tem um crescimento fácil, que é você simplesmente incorporar gente no mercado de trabalho. Opa, aumentou o emprego, maravilha, enquanto dura. Mas na hora que a força de trabalho chegar próxima da plena ocupação, tudo bem, você não cresce mais só empregando gente, você precisa de produtividade. A nossa produtividade tem crescido muito lentamente. Em alguns momentos, e aí é um período excepcional, a primeira década desse milênio, no período de 2004 a 2009, porque nós tivemos 2 coisas. Uma, a combinação de um superciclo de preços de commodities, tornando o país mais rico sem precisar fazer nada de produtividade, simplesmente porque os produtos daqui cresciam muito mais, subindo. E bem combinado com um quadro em que, particularmente no primeiro Lula, em que você combinou macro responsabilidade com responsabilidade social, a taxa de emprego e de formalização subiu, e isso foi uma fonte de crescimento do PIB, se não extraordinária como na China, que a nossa fase de China já passou, mas um crescimento de 4%, em que a base da pirâmide teve a sua renda subindo a 7%. Por conta não apenas dos programas de transferência, como Bolsa Família, mas também como resultado da simples melhora nos níveis de escolaridade, de acesso à educação, mesmo sem grande qualidade. Pois bem, esse período maravilhoso, o problema é que ele tem fim. Uma vez você esgote essa transição de desemprego de 12%, com alto grau de informalidade, para os 5% que estavam no final desse processo, essa fonte se esgota. E o ciclo de preço commodity também acabou. Então o rei ficou nu de novo. Ou seja, o rei ficar nu quer dizer a baixa produtividade, a baixa taxa de investimentos como proporção do PIB. Quer dizer, você nem tem produtividade, nem tem formação de capital. Você não tem investimento, não tem máquinas, infraestrutura. E isso, digamos, gera essa anemia de produtividade. Isso casa com a obesidade do setor público pelo seguinte, veja, enquanto o país ia crescendo pouco na base da produtividade, o gasto público, por mandato de lei, cresceu a um ritmo fenomenal. E explico. E um gasto público não necessariamente bom. Bolsa Família, fantástico. Bolsa Família focalizado
barato e extremamente eficaz no resultado. Olha, o que eu viajei para o mundo para falar do Bolsa Família, no Japão, no Quênia, no Escambau, todo mundo queria saber sobre o Bolsa Família. A admiração pelo Brasil era justamente porque o Brasil, mesmo crescendo só em média 4% ao ano, estava tendo o pessoal de baixo crescendo a 7% e a pobreza caindo. E por isso... É uma capa da The Economist, né? Lembra do Cristo? Exatamente, exatamente. Pois bem, essa mesma pessoa depois me chamaram para explicar o que aconteceu. O fato é que, enquanto isso estava acontecendo, o gasto público estava crescendo também, mas crescendo não para coisa como Bolsa Família. Bolsa Família é 0,5% do PIB brasileiro. Não é nada. Agora, o gasto público brasileiro cresceu, vou dar uma ideia para vocês, de 1992 a 2014, e vejam que eu estou falando aqui, 92 a 2014, ou seja, não é só PT ou PSDB, é de 92 a 2014, o gasto público cresceu em termos reais, ou seja, acima da inflação, 6% ao ano, de 92 a 2014. Ninguém aí precisa ser matemático para perceber o negócio algébrico aí, o logaritmo. 6% ao ano. 6% ao ano. Se o PIB não sobe, isso é um problemaço. Pois é, enquanto o PIB estava subindo 4% ao ano, esse gasto público subiu de 22% do PIB até 34% do PIB. Mas isso porque o PIB embaixo estava 4%, pelas condições especiais que eu mencionei. Agora, isso não virou uma crise fiscal, porque no lado tributário, o crescimento também foi rápido. Por quê? Porque a base da tributação brasileira está em cima do consumo, está em cima do pobre, está em cima do pessoal de baixo. E como na base do mercado de trabalho estava todo mundo formalizando e consumindo, a arrecadação tributária também, por um bom tempo, cresceu a um ritmo elevado. Então, a parcela do PIB brasileiro correspondente a tributos também subiu como o gasto público. Detalhe, é claro que acaba o ciclo de preço de commodities. É claro que quando acaba aquele ganho fácil de tributação pela incorporação de pessoas no mercado de trabalho, tributo desaba. Segundo, essa expansão do gasto público, tá? 6% ao ano em termos reais, se deu enquanto o gasto com infraestrutura público, como proporção do PIB brasileiro, ficou lá embaixo de 2,5%. Ou seja, esse gasto público que cresceu não foi para infraestrutura, como não preciso dizer para nenhum de vocês. Os meus colegas do Banco Mundial, da área, estimaram que mais ou menos o Brasil precisa investir em infraestrutura só para manter algo em torno de 3% do PIB no ano. Só para manter. Pois bem, em média, investindo 2,5%, na verdade, nos últimos 30 anos, o nosso país vem comendo uma infraestrutura que já era precária. Tá certo? E essa infraestrutura, precarizando, ela afeta a produtividade. Por isso que as doenças são múltiplas. Porque com infraestrutura péssima, você tem perda de tempo, você tem desperdício de recursos. Não estou falando aqui apenas na coisa da mobilidade urbana, não. Eu estou falando aqui, por exemplo, só que vocês tenham uma ideia, a soja brasileira, em 2006, alguns colegas do Banco Mundial fizeram esse estudo, e eu estava lá já e acompanhei, discutimos os resultados, que o Brasil já estava, em 2006, disputando ali o primeiro lugar com os Estados Unidos na produção e na exportação de soja. E não espanta, porque a agricultura brasileira, a produção é de primeiro mundo. Não em todo o Brasil, mas nos segmentos, nas áreas onde ela é intensiva em ciência, intensiva em tecnologia, onde o pessoal usa monitoramento meteorológico para
para decidir quando plantar, como colher. É de primeiro mundo. Bate a americana aqui em produtividade. E o Brasil, por isso, estava conseguindo. Isso apesar de 30% da produção de soja em 2004 e 2006 ser desperdiçada, jogada fora, por ausência de condições de armazenagem e de transporte adequado. Ou seja, a carência de infraestrutura no Brasil, ela é uma fonte de anemia de produtividade no Brasil. E o gasto público, embora tenha crescido como cresceu, não foi para isso. E os projetos ruins, o pouco que se investiu, os relatórios do Banco Mundial mostram como a ausência de critérios consistentes, os dois se alimentam. Tem um outro fator para explicar a anemia de produtividade. Eu já falei carência de investimentos em infraestrutura, já falei ineficiência do setor público, já falei, obviamente, o nosso patamar de educação, que é uma vergonha, comparado quando a gente compara com outros países com nível de renda onde a gente está, e o ambiente de negócio no Brasil, que é dos piores no mundo. Em algumas áreas, quando você pega um ambiente de negócios e, por exemplo, como faz um trabalho do Banco Mundial, que se chama o Doing Business, ele pega a vida de uma empresa, separa em 10 etapas e depois ele compara 189 países, como é que é proceder nessas etapas da vida de uma empresa nos 189 países. Aí tem abrir uma empresa, lá no fim, fechar uma empresa, qualquer que seja a razão, resolver uma pendência judicial, contratual, empregar alguém, demitir alguém, pagar impostos, construir alguma coisa. Queridos, na área de pagar impostos, não estou falando aqui do nível de impostos, não. Estou falando do tempo e dos recursos que são necessários para pagar impostos. Só tem dois para se pagar, né? Tem 2 países no mundo piores do que o Brasil. De 189, para dar uma ideia. O único item onde a gente está razoável é no acesso à energia. A gente está em lugar 65, 64, por aí. Então, esse ambiente de negócio no Brasil, ele chupa, ele significa gente talentosa que, ao invés de estar fazendo coisa produtiva, fica fazendo tarefas que não agregam valor. Com todo respeito aos advogados, viu, Isabela? Mas o fato é que... Pode falar que eu concordo. Elas não agregam valor e elas agregam custos. Então, nós temos esse problema, eu estou querendo arredondar para explicar o seguinte. De certa maneira, a crise profunda de 2015 e 2016, ela, por mais que, evidentemente, por razões políticas, a Malta, simpática ao governo do PT, tenta botar a culpa no Joaquim e no que foi feito em 2015 e 2016, o fato é que quando o governo quando a Dilma começa a tentar responder ao clamor por segurar a onda da corrida dos gastos, e a economia desaba, é uma estrutura frágil que desaba. Não é? E, na medida que ela desaba, ela se autoalimenta com a recessão prolongada, jogando tributos para baixo, e joga a trajetória da dívida pública brasileira numa rota inteiramente insustentável. Pois bem, o teto do gasto é uma espécie de camisa de força. Eu posso dizer para vocês o seguinte, eu sou testemunha, porque eu estava no Fundo Monetário na época, que inclusive o próprio governo Dilma, quando Nelson Barbosa foi ministro, tinha em mente, tinha um plano, que nem chegou a sair do papel porque caiu antes, de estabelecer metas de dívida pública. Então, estou dizendo para vocês, até o governo Dilma sabia da inevitabilidade de fazer uma coisa para ajustar o fiscal, entendeu? Não precisa desenhar
para o pessoal. Então, agora, olha, o governo nem sabia que tem que fazer alguma coisa aí. O teto do gasto foi uma camisa de força, uma medida forte, radical, insustentável por si mesma, porque ela precisa ter as reformas. Lembra que eu falei do gasto que crescia 6% ao ano? Esse gasto que crescia 6% ao ano ainda cresce. Ele cresce independentemente de se é PT, PSDB, Temer, PMDB, Bolsonaro lá, não importa. Ele é mandado por lei, ele cresce ano após ano, ano após ano. Um desses componentes era a Previdência, que foi reformada, vai ser achatada essa evolução nos próximos anos, mas no futuro. Mas ainda tem mais para fazer, senão o teto gasto não é obedecido. Os juros baixos expressam isso. Agora, isso se dá um alívio, juro baixo, com spread ainda por ser trabalhado. Mas a pergunta, Cristiano, e o resto? Se eu sou investidor, tá bom, eu perdi aí a boca dos juros da dívida pública. Tanto é que a malta toda correu para ações o ano passado. Ações no ano passado renda variável. Imobiliários. Né? Isso. Mas investidor estrangeiro não. Tem o pessoal do investimento direto externo, que não vai, inclusive, fazer muito, porque os setores em que eles estão, o dinamismo não tem sido muito grande, o estoque. Mas o pessoal que vem para cá caçar juros, esse está saindo há 2, 3 anos, e por boas razões, tá certo? E para voltar, ele vai ter que voltar amparando investimento em capital fixo, em áreas novas, onde você tem investimento privado, por exemplo, em infraestrutura ou outras áreas. O ponto é que não basta jogar os juros baixos onde eles estão. A agenda de reformas e um mínimo de confiança, de estabilidade. E o governo federal, esse governo não ajuda. Não ajuda por conta justamente do risco que ele impõe de mudanças bruscas, de não dar segurança e assim por diante. E não tem alternativa, porque, olha, o espaço fiscal que o país teve, ele usou e abusou nesse período que eu mencionei. A pior coisa que pode acontecer é uma recaída na aventura expansionista fiscal o ano que vem e jogar a trajetória de dívida, que aí sim, aí que ninguém vem, aí que não tem investimento, aí a gente vira uma Argentina da vida. Então, numa cápsula, Christian, fizemos uma parte do que tem que ser feito, mas a outra parte ainda não está feita. Eu escrevi um artigo no começo desse ano falando que o grande risco para a economia brasileira era a complacência. Fez uma reforma da Previdência, agora a gente aproveita em 2020 e deixa para depois, etc. Porque você não vai ter impulsos fiscais, não tem margem para fazer política fiscal expansionista, gasto público, e de uma forma ou de outra você precisa fazer as reformas que permitam tornar atrativo o investimento privado em áreas como infraestrutura e francamente, fazer algo para melhorar o ambiente de negócios nosso, que é horroroso. Senão a gente não vai ter crescimento sustentável. Não importa quem sente lá. Muito bem. Foi uma aula aqui para a gente agora disso. Eu toquei a bola porque a gente pensa muito parecido nesse aspecto. Eu sabia que você vinha com essa sua metáfora da obesidade no gasto público e com a anemia de produtividade, que eu acho perfeita, completamente alinhada com o que está acontecendo. Mas eu queria abrir o jogo aí com os nossos participantes. O Ricardo Donegá quer fazer uma pergunta. Donegá, por favor. Bom, vamos lá. Depois dessa aula, né, eu fui até anotando as coisas aqui que o professor falou para que a gente possa colocar mais coisas aí para discutir. Taviano, vamos lá. Eu gostei muito também dessa questão da anemia de produtividade e obesidade do setor público. Muito, muito bacana essa analogia que você faz.
E aí eu queria ir para o seguinte sentido. Você falou a questão principalmente da anemia de produtividade, atividades que agregam valor, tá? Nós temos hoje, aí, em média, um investimento na área de educação do PIB de 6%, muito acima de muitos países que estão numa situação melhor que nós. Minha pergunta vai pelo viés da educação. Você tem hoje um sistema educacional aqui no Brasil, principalmente em cursos superiores, que o setor privado é responsável mais ou menos aí por 70%, 75% das matrículas. Você pega nos últimos anos um aumento do número de pessoas com acesso à educação superior e a produtividade continua na mesma, o que parece até um contrassenso, né? Não sei se fruto dessa cultura bacharelesca que a gente tem e um desvio daquilo que deve ser o curso superior, que é a pesquisa, né? E isso está sendo refletido aí. Você tem muita gente matriculada no curso superior, como nunca se teve na história desse país, e a produtividade baixa. Você falou do Bolsa Família, que é um programa também que eu sou fã, acho muito interessante. Esse programa é um programa barato para o Brasil. E a gente tentou, uns anos atrás, o Ciências Sem Fronteiras, falando, né, em melhorar, que até onde eu tenho notícia, não trouxe bons frutos. E por que eu estou colocando isso? Já que a pauta do programa hoje, né, possíveis caminhos para o Brasil, o que está faltando efetivamente? É a gestão pública eficiente? É a gente criar indicadores para que a gente possa aferir esses programas e, entre acertos e erros, direcionar melhor esses recursos, tá? E junto disso tudo, né, eu vou dividir em duas perguntas, quando você fala essa questão de ambiente de negócio, existe um inchaço também aqui do setor público, mas se você puder passar um pouquinho, até por... eu não sei economista também, eu acredito que muita coisa que atrapalha aqui no Brasil é essa questão da concentração de mercados, tá? Eu vejo alguns mercados bastante concentrados aqui, e quando você tem concentração de mercados, eu não sei se é interesse até na área de gestão, até na área... assim, de interesse dos gestores mesmo, que você tenha esse aumento de produtividade. Porque a gente não tem produtividade, mas a gente tem lucro para muitos setores aqui, lucros absurdos para muitos setores que são extremamente concentrados, mesmo não havendo essa produtividade. Então, eu gostaria de colocar esses dois pontos aí para que você possa abordar. Fantásticas questões. Primeiro, na educação, o Brasil, comparativamente aos demais países, particularmente com a mesma faixa de renda, gasta muito em educação, enquanto percentual do PIB, mas gasta muito mal. E explico. Gasta mal em relação a resultados. Isso é óbvio, a gente vê pelo desempenho dos nossas crianças no exame da OCDE, por exemplo. Né? Isso não é a propriedade privada ou pública da estrutura que explica isso. O que explica, e a gente tem experiência mostrando isso no Brasil, se chama estrutura de incentivos. Explico. Certamente vocês todos já ouviram falar da experiência de Sobral, no Ceará. Né? O que acontece, Sobral? Um belo dia, os moleques lá de Sobral, eu sou de Sergipe, então eu gosto de nordestina, então essa coisa você fica... Aí aparecem aqueles meninos lá de Sobral batendo nota de Colégio Dom Pedro no Rio. É isso, as crianças lá do interior do Ceará, tem alguma coisa errada aí, né? Isso é um acidente, tá? Aí passa ano após ano e o menino de Sobral lá no topo. Opa, esse negócio aí de Sobral, no Ceará, até uma coisa diferente, né? Aí você vai lá, examina. Eu falo isso porque o Banco Mundial foi lá estudar, encontrou paralelos com o Vietnã. O que é que acontece com o Vietnã? Lembra do Vietnã? De repente, assim como os meninos de Sobral estouraram a boca do balão aqui pelo sul do Brasil, os meninos do Vietnã espantaram o mundo lá no exame lá da OCDE em Paris, no PISA. Ué,
Vietnã, né? E o que é que o Vietnã tem em comum com Sobral no Ceará? Remuneração de professor e de diretor dependendo das notas dos alunos, dependendo do desempenho dos alunos. Você tem um alinhamento de incentivos. Bom, tem outras coisas também. O Sobral se livrou de um bando de gente que estava lá no quadro de professores, que não era professor, era gente que não tinha condição de estar ali. Estava ali porque era o puxadinho, um jeitinho do parceiro do prefeito, essas coisas, né? Então, se você botar... então, vale a pena, inclusive, eventualmente, gastar uma grana para compensar, para fazer uma aposentadoria voluntária, precoce, o que seja, de muita gente que está no quadro de professores da rede pública, que não é professor. Aí aproveita os jovens brilhantes que mostraram capacidade como tutores e vai promovendo, vai transformando eles em professores. Estão chegando e põe a remuneração, o prêmio pelo desempenho dos alunos. É exatamente assim no Vietnã. Com a lógica que no Vietnã a estrutura de incentivos é outra cultura, também envolve reconhecimento social e assim por diante. O ponto é o seguinte, agora, o finado Eduardo Campos, governador do Pernambuco, que faleceu na queda do helicóptero na eleição de 2000 e... Quando foi aquela eleição? Foi 2014, não? Foi 14, né? Eu e ele nos dávamos muito bem. Toda vez que ia para Washington, ele pedia para o embaixador organizar um almoço, a gente conversava e tal. E ele me perguntou sobre essas coisas, né? Como é que o Banco Mundial via, aí eu falei do Vietnã, etc. E tal. E ele disse que o sonho dele era fazer isso em Pernambuco. Só que a porrada de volta da turma que não gosta dessa ideia de diferenciação dos salários de acordo com o desempenho era muito forte. O ponto é o seguinte, há caminhos para melhorar a qualidade. E a gente os tem dentro do território brasileiro. O desafio é você, como se diz em inglês, mainstream, ou scale it up. É sair da escala pequena de um município e transformá-lo em políticas nacionais. Se isso conseguir ser feito, a qualidade da educação no Brasil, na base, dá um pulo. E, evidentemente, que isso vai se aplicar no plano universitário. Sua segunda pergunta, que é também chave sobre o grau de concentração, tem uma coisa que explica em parte isso no Brasil. Sabe o que é? O grau de fechamento comercial da economia brasileira. A economia brasileira é uma das economias mais fechadas do mundo. Em comparação com níveis de renda com mercados emergentes, o Brasil é a mais fechada. Não tem. Mesmo quando você controla, eu fiz com vários colegas, um alemão e um belga, um estudo econométrico para tentar, como se diz em econometria, controlar para a posição geográfica do Brasil, controlar para a extensão do Brasil. E quando a gente faz isso, a proporção de exportações e importações do Brasil com proporção do PIB está abaixo dos outros todos. Nós somos uma economia fechada, somos aberta financeiramente, somos abertos para investimento direto externo, mas o investidor direto externo, quando ele vem para cá, ele se comporta igualzinho aos locais. Ele adota os comportamentos de uma economia fechada. E numa economia fechada, o prêmio da eficiência é menor. Só para você ter uma ideia, Ricardo, um outro estudo que nós fizemos, aí não fui eu, aí foi um outro grupo de economistas, a taxa de sobrevivência de empresas ineficientes no Brasil é maior do que em todos os outros pares emergentes. Tem, por conta da proteção tarifária, por conta da proteção do jeitinho do ambiente de negócio, tem muita empresa ineficiente que escapa, que sobrevive. E se você tivesse um processo seletivo, concorrencial, schumpeteriano, para valer,
os recursos humanos e materiais que estariam sendo ocupados nessas empresas ineficientes seria feito com as outras empresas mais eficientes. Só na média a nossa produtividade aumentaria. A gente, de fato, tem uma economia que tem um grau de concentração em vários segmentos que é um absurdo por conta da falta de competição externa. Em alguns casos, a coisa não é simples, é complicada. Bancos, por exemplo, você já teve os bancos, grandes bancos mundiais, internacionais todos, tentando e desistindo. O único que sobreviveu no varejo, comprando uma estrutura pré-existente, que foi o Santander comprando o Banco do Estado de São Paulo, o Banespa, né? Mas é duro. Aí são as condições de operação do mercado e o ambiente de negócios não ajuda, porque a dificuldade de você abrir um negócio para operar e assim por diante. Então, a minha resposta à sua pergunta é: você tem toda a razão. Agora, um fator importante é a capacidade, para explicar, é a capacidade da nossa estrutura capitalista de conseguir se proteger em relação à concorrência externa. E o estrangeiro que chega aprende logo e passa a se comportar, a também ir lá bater na portinha para pedir isenção tributária, para pedir incentivo. Corporativismo. A gente já teve um longo. Isso explica o grau de concentração da economia brasileira. É isso aí. Canuto, deixa eu só colocar que às vezes não é só o estrangeiro. Por exemplo, aqui na cidade que a gente mora, né, Ribeirão Preto, é uma cidade que está tendo uma expansão imobiliária também deslocada. Conversava até com o Christian essa semana, né? A gente tem empresas aqui bastante estocadas com imóveis e o preço não cai, pelo contrário, ele só sobe e se descola cada vez mais a um ponto assim que, mesmo você tendo uma renda relativamente alta em relação ou deslocada da mediana para um quartil superior, você não consegue comprar imóvel aqui. Aí quando você vai ver isso daí, um pequeno, ou mesmo um médio, ele não consegue ficar competitivo no mercado, porque esse mercado é fechado. Meia dúzia de pessoas, de CPFs, são donas da maioria da parte de terrenos que podem evoluir para empreendimentos imobiliários. E então não é só o estrangeiro. Equilibra oferta e demanda na precificação, né? Então, eles ditam o preço aqui. Né? Sim, então, é o preço que você quiser. Então, aumenta a tributação, não está precisando aumentar a tributação de um jeito ou de outro, substituir tributação de um tipo para o outro. Isso vai vir? Tributação imobiliária, velho. Em Ribeirão Preto e no mundo. É isso aí. Obrigado aí pelas explicações, muito bom mesmo. Agora, já que a gente entrou naquele eixo político, quando a gente falou de corporativismo, né, que, de certa forma, o que explica a blindagem, eu vou dar o exemplo do setor do leite, né, que recentemente teve uma comoção aí por conta de que o Guedes falou de abrir as importações nesse setor específico, o pessoal já se blindou na bancada deles lá no Congresso para frear essa redução da tributação do leite importado, senão iam tomar um pau também de UK, que tem uma tradição na exportação disso. Agora eu queria trazer, por conta de abordar político, o Marcelo Buffa, que até agora não falou nada. Buffa, eu tenho certeza que você tem questões pertinentes para explorar o nosso convidado de hoje a respeito desse tema. Tenho sim, Cristiano. Notei aqui algumas coisas que eu queria perguntar ao professor. Sentido que você pergunta mesmo. Olha só, o professor Canuto, aliás, professor, boa noite. Boa noite, meus colegas, nossos ouvintes aí. Boa noite. Boa noite. Porque é o seguinte, como os meus colegas também colocaram, né, é bastante interessante essa doença dupla, como o professor coloca, né, que é a questão da produtividade anêmica e da obesidade do setor público, né. E essas coisas aí, no caso, seriam elementos que inviabilizam, em grande parte, aí, o nosso crescimento. Professor, a minha pergunta é a seguinte, aonde, no caso, a concentração de renda vai entrar na questão da produtividade brasileira, já que o Brasil, né, segundo dados de 2019 do PNUD, ele está só atrás do Catar em concentração de renda, né? E aí eu entendo, né? Eu sou mais da parte da política, entendo pouco de economia, mas a minha curiosidade é essa. Como a gente faz para ter uma produtividade aqui com base na nossa própria economia, se
a nossa concentração de renda é muito alta e, segundo os críticos, né, o nosso programa de reformas está indo num sentido de ainda deteriorar mais a renda do trabalhador. Era isso, professor. Muito obrigado. Perfeito. Duas coisas, Marcelo. Boa, ótima pergunta. Uma coisa é concentração de renda, outra coisa é pobreza. Isso é importante para o seguinte: se você olhar a China, os dois não são contraditórios. A China teve um aumento muito forte nos níveis de concentração de sua renda. Mas, ao mesmo tempo, o fenomenal decréscimo na pobreza da China em 30 anos é uma coisa sem precedentes históricos. Uma coisa é a coisa relativa. Eu não estou dizendo que a distribuição de renda, em termos relativos, não importa, porque, particularmente, se você vive em contextos urbanos, a diferença de renda visível traz problemas. Mas eu focaria na pobreza. Pobreza leva a baixa produtividade, porque se você tem uma parcela grande da população vivendo com níveis de renda bem baixos, isso significa dizer que a possibilidade de dedicação de tempo para a educação é mais baixa. Isso significa dizer que, no caso de miséria, a inanição e a falta de alimentação adequada tem efeito sobre o desenvolvimento da criança. Vocês sabem por que é que o Bolsa Família é dado para as mulheres, né? Vocês sabem por quê? Vocês não sabem, não? Então eu explico. Porque as mulheres são melhores do que nós, homens. Nos anos 90, foi feita uma pesquisa no Brasil, e depois essa pesquisa foi confirmada, foi reproduzida e confirmada em outras partes do mundo, comparando domicílios onde a mulher tinha voz na alocação dos recursos da família e o homem. E nos domicílios em que a mulher mandava, os bebês tinham mais altura e mais peso. Ponto. Estatística. A malta... escuta, é estatística. Elas são melhores. E não é por acaso que os programas de transferência de renda, eles são feitos basicamente no mundo inteiro, cada vez mais. Mesmo nos lugares mais baixistas do mundo, a evidência é claríssima. Pois bem, e por quê? Porque e isso era parte do trabalho da minha vice-presidência, mostrar como maior igualdade de gênero, ou seja, maior voz para a mulher, ou pelo menos paridade, implicava alocação de recursos domésticos com efeitos claríssimos sobre a saúde e a educação das crianças. Saúde e educação das crianças, mais produtividade, mais crescimento econômico. Então, é fato. Pobreza afeta a produtividade. Você tem toda a razão. Tem toda a razão. Segunda coisa, reformas não são em cima de trabalhador. Escuta, eu conheço as contas, o detalhe. Você acha que a reforma da Previdência tirou principalmente renda de pessoal pobre no Brasil? Ou tirou de ganhos sem correlação nenhuma com a contribuição de pessoas na parte de cima da pirâmide? Reforma tributária. Quem paga imposto no Brasil hoje, quem paga tributo indireto, é o pobre. Qualquer reforma tributária que diminua o peso desse pagamento de tributos indiretos favorece o pobre no Brasil. Então, em geral, tem sido aqueles interesses reativos que não querem saber de reforma nenhuma, são os que jogam a ideia de que reforma necessariamente é uma coisa contra o pobre. Não, isso é mentira. Isso é inverdade. Depende do perfil que for dado à reforma. Tem reforma que, se deixar os escrotos que defendem os seus interesses predominarem, aí a reforma que sai ruim. Mas aí é uma questão da qualidade do perfil da reforma, não reforma em si. E é impressionante o nosso país. Eu vou contar uma experiência que é minha cara, porque quando eu estava lá no governo, aí eu tinha uma reforma que disse, opa, essa aqui vai ser correr por abraço, que era reformar a lei de falências no Brasil.
que na época aqui tinha uma que vigorava desde Getúlio Vargas, completamente ineficaz, que leva a você ter um desperdício enorme de ativos fixos, de equipamentos, por conta das falências prolongadas demais, sem mecanismo de resolução no Brasil. Então, opa, isso aqui vai ser fantástico. Ninguém vai fazer artigo de jornal criticando reforma da lei de falências. Aí, preparado o projeto, colocado no Congresso. No dia em que o projeto de lei pousou lá no Congresso, através da mão de um deputado gaúcho, que tinha sido um proponente no início, choveram 170 emendas. A malta estava pronta. E a reforma da lei de falências, que acabou sendo aprovada naquela fase, ficou pela metade. Tanto é que teve que ter um complemento 15 anos depois. Porque aí só é que se deu conta da máfia de juízes, de advogados que ganhavam dinheiro com o sistema de falências como era. Então, a reforma da lei de falências, os únicos perdedores foi essa malta, não foi pobre. Então, Marcelo, tudo depende de qual é o perfil do que é que você está botando ali no pacote da reforma. Redução do gasto público como proporção do PIB pode ser feito de uma maneira ou de outra. Depende do que é que você põe ali. Isenções tributárias que a gente tem, que não se justificam. Não é o caso de vocês, logo, mas tem segmentos do setor público brasileiro cujos salários de cima não têm correlação nenhuma, não tem nenhuma semelhança com aquelas funções equivalentes no setor privado, no judiciário, principalmente. Então, existem modos e modos de efetuar as reformas estruturais com diferentes características distributivas. É isso que a gente tem que aclarar o tempo inteiro, porque nós vamos precisar de reformas. E que essas reformas podem ser feitas minimizando a dor de quem está embaixo, pode ser sim. Muito bem. Otaviano, você estava falando aí do negócio das mulheres que lideram lares, os filhos acabam sendo maiores. O Donegar mandou aqui que por isso que a filha dele lá em casa já está do tamanho dele, né? Porque a mulher dele que manda lá na coisa. E eu me senti reconfortado aqui, porque era para eu ser não. Se fosse meu pai que mandava isso em casa, eu já sou baixinho, com minha mãe mandando lá em casa, imagina se fosse meu pai, a coisa ia ser feia a coisa. Agora, professora Beatriz Celan, tenho certeza que você tem uma pergunta daquelas capciosas envolvendo interação de mercado financeiro, taxa de câmbio, alguma coisa assim. Aproveita que o Otaviano está aqui, porque depois vai perguntar para mim, eu não sei nada disso aí, por favor. Não, imagina, hoje eu não tenho nenhuma pergunta capciosa assim, não, porque eu não quero assustar ninguém que está escutando a gente. Me falaram que a gente já tem 30 pessoas que estão firmes e fortes assistindo a gente ao vivo, e eu não quero espantar ninguém. Então, para não espantar ninguém, Otaviano, a gente tem vivido, assim, passando por grandes dificuldades aqui, assim, no Brasil. O pessoal no mundo tem olhado para o Brasil com outros olhos, assim, não tão bons quanto eles eram antigamente. A gente está aparecendo toda hora no noticiário, com notícias mais tristes, de quantidade de pessoas que têm morrido, e de dinheiro que não chega, e de aglomerações, e de filas, e de desemprego, e problemas cada vez mais graves sociais. E aí eu queria que você, assim, comentasse um pouco como é que você vê essa perspectiva para a gente meio que tentar superar isso obviamente que não para o semestre que vem, mas para os próximos anos, já que a gente vai ter um tombo, as previsões é que a gente tem um tombo bem assim elevado. E aí eu queria que você falasse um pouco, que a gente comentou bastante sobre esses graves problemas de produtividade que a gente tem e dessa obesidade que a gente tem já no setor público. Eu queria que você, sei lá, comentasse alguma coisa sobre o que você vê como indicação
dessas duas variáveis, né, a produtividade e a participação do setor público, nesse momento pós-pandemia? Se é que vai acontecer o pós-pandemia aqui no Brasil? Não, vai ter um pós-pandemia, isso certamente via, porque a característica ímpar de uma crise como essa, uma crise pandêmica, é que ela pode ser extremamente dolorosa, ela é profunda, ela vai deixar cicatrizes, ela vai ter uma pegada global, está afetando o mundo inteiro, mas ela é datada, não é? Quer dizer, não é apenas a questão da vacina, mas é literalmente de uma hora ou outra a imunidade de rebanho acontece em escala global. O que importa é que evitar o número de mortes e o dano dela enquanto passa, não é? Mas ela tem fim, né? Mas o estrago pode ser monstruoso. Pois bem, a imagem do Brasil, eu moro aqui já, como eu disse, é o 17º ano, vi os diversos momentos da capa da The Economist decolando para o Corcovado afundando e depois as imagens na selva. E nós estávamos, de fato, lá em cima. Como eu disse, mostrando o Brasil, que é um país de renda média alta, mas que sempre teve índices vergonhosos de pobreza para tal renda per capita média alta, conseguindo mostrar os números de queda da pobreza. E aí, de repente, houve muita curiosidade no mundo pelo que aconteceu em 2013, e, evidentemente, todas as investigações sobre corrupção também criaram onda, mas até ali, a coisa da corrupção, eu posso dizer, resumir para vocês uma coisa. Um colega meu mexicano, que chegou para mim e disse: Otaviano, nós tínhamos intimidade, temos muito bons amigos, ele disse: Otaviano, eu estou entre os mexicanos que estão sentindo a maior inveja do Brasil. Porque tem esperança com essa coisa sendo colocada para cima, à luz, não é? O quadro que está revelando é feio, e nós estamos revelando outro ainda agora durante a crise pandêmica, né? Ou seja, você tem uns problemas aí básicos na estrutura de incentivos no nosso país que ainda faz com que a corrupção ainda seja um problema. Mas pelo menos nós jogamos isso para cima, botamos a luz, né? Então ali era positivo no Freixo dos Ovos. Agora, a queda da imagem brasileira, nas minhas viagens anuais com minha esposa para a França, eu comecei a ver isso pelas perguntas das pessoas, etc. e tal. Duas, o que nós estamos fazendo com a Amazônia, tá certo? E a atitude, o desempenho do país no que diz respeito à Covid-19 é lamentável. Explico. Lá vou eu de novo para o Vietnã. Me perdoem, mas é que é fácil, todo mundo aponta aí no Brasil. Teve a Coreia, veja Taiwan, China, veja Singapura, veja Alemanha. De fato, são ótimos exemplos. Vietnã tem 100 milhões de habitantes. Vietnã tem fronteiras enormes, amplas com a China. Vietnã tem imigrantes, muita gente que trabalha na China, vai e volta, né? Ou pelo menos até o coronavírus. Vietnã não tem condições de investimento em saúde, é um país pobre ainda, não é uma Alemanha em termos de capacidade clínica. Até sexta-feira passada, sabe quantas mortes de coronavírus aconteceram na China? No Vietnã? Alguém chuta aí? Faço ideia. Zero. Por quê? Porque um pouco eles já tendo aprendido com a experiência anterior com o SARS, né? Muito antes de ter um primeiro caso de infecção na China, no Vietnã, que vem logo depois da China, as autoridades se prepararam para enfrentar o surto que viria, que sabiam que viria.
Como o resto do mundo já tem uma ideia, e quando bateu na Itália, aí os mercados financeiros acordaram, mas aquilo, eu moro aqui, eu escrevi sobre isso. Na época que caiu na Itália, eu escrevi sobre os efeitos disso, sobre a América Latina, da China, etc. e tal. Não dá para dizer que dava para antever que teria o alcance que alcança, mas se sabia que era. O Vietnã, exatamente a coisa básica. Teste. Fazer como fizeram Singapura, Coreia do Sul e a própria China depois, e Taiwan. Testou, está infectado, trace, tracear contato. Opa, você teve contato? Então, olha, está aqui de quarentena. Mas para valer, tá? E máscara. Teste, confinamento, máscara. E o controle. Bom, a cultura ajuda no sentido de que a população respeitou, botou a máscara. Não é essa dificuldade que a gente vê no Brasil. As mensagens das autoridades. Aí é um povo que fez o que fez, que bateu os Estados Unidos naquela guerra ali. O pessoal escutou a mensagem, etc. Agora, comparar isso com o padrão de comunicação de dubiedade de mensagem vindo do governo federal nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, o Trump até foi obrigado ali, de vez em quando vinha, torcia para, não, vamos ter na Páscoa, vamos abrir, não, pegando a boca, não. Aí, no nosso caso, o nosso presidente, pelo amor de Deus, a partir de um cálculo político de querer não ser acusado de responsável pelo dano econômico da crise, o sujeito assume atitude irresponsável. E olha, você vai ver o Tiago Cavalcante, professor da FGV de Cambridge, e os colegas da USP, fizeram um estudo econômico mostrando uma correlação clara entre a alta mobilidade social e o desrespeito ao confinamento nos municípios onde o Bolsonaro teve mais votos. Quer dizer, o cara é uma referência, é um símbolo. Aí nós estamos onde estamos. Ou seja, abre e fecha. Fecha, abre porque a coisa vai fora do controle. Como está aqui no sul dos Estados Unidos, inclusive. Então, isso, para qualquer pessoa sensata e bem educada do lado de fora, olha, eu recebo, eu tenho amigos do mundo inteiro aqui, e as pessoas vêm me dar condolências, tá? Que situação, que situação. Me mandou uma mensagem, você está bem? Por quê? Não, por causa do coronavírus. Bom, não, estou bem ainda. Pois é, mas aí outros que chegam e perguntam, o que aconteceu com o Brasil? Aí eu tento me refugiar. Não, é um acidente. É um acidente e tal, mas a essência brasileira continua lá. Bem, tal. Porque, do ponto de vista de imagem, nós fomos ao fundo do poço. No caso só nosso, né? Estados Unidos, inclusive hoje a gente conversou sobre isso mais cedo, que parece que nos últimos tempos aquilo que estava muito bem escondido embaixo do tapete, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, tomou forma, né? Saiu lá de onde não devia ter saído. Como saiu também em alguns cantos da Europa, só que sem chegar a assumir a liderança numa França, ou mesmo nos países da Norte, mas o Brexit. O Brexit é uma reação da Inglaterra profunda em relação à Malta ali de Londres e o cosmopolitismo e a abertura para a imigração da Europa Oriental e assim por diante. Não é um fenômeno único. Agora, no nosso caso, o problema é que se dá num país onde não existe base para isso. Essas teses bolsonaristas quanto à cultura, quanto à raça, quanto elas não encaixam aqui, cara. Não encaixam no Brasil. Tá certo? E as dificuldades que essa malta
com o devido respeito aos bolsonaristas que estão nos ouvindo, né? Essa tentativa na marra de forçar uma adequação ao discurso, aí leva aquele secretário de Cultura. Lembra aquela coisa ridícula daquele secretário de Cultura? Botando Wagner e copiando o discurso dos nazistas. Aqui nós estamos. O discurso do ex-ministro da Educação, tá certo? Isso é ridículo. Isso é maléfico. Risada, mas isso está deixando um estrago. Está deixando um estrago. Um estrago na resposta da pandemia, que poderia ser melhor. Não estou dizendo aqui também de alguma solução, mas um grau de coordenação maior, de firmeza, o exemplo melhor vindo de cima na comunicação com as pessoas para na medida do possível, fazer o distanciamento social. Mas, no entanto, a gente não tem isso. Então, o resultado da política de combate ao coronavírus acaba sendo inferior, ineficaz. E isso afeta a nossa imagem e nós vamos pagar um preço econômico. Otaviano, já relacionando isso que você está falando com o cargo que você ocupou no Banco Mundial, porque tem perguntas aqui direcionando para isso, me parece que essa postura do governo brasileiro está se alastrando para as organizações multilaterais e mesmo para as representações, pelo menos a política que se quer impor, para as representações brasileiras no estrangeiro. Como você vê, no âmbito do cargo que você ocupou, que é um cargo que todos nós entendemos que necessita de uma maleabilidade no trato social com os demais representantes, afinal de contas representa não só um país, mas uma série de países, e mesmo um talento nato para poder estender toda essa conexão que você fazia muito bem na sua época. Eu me lembro do Otaviano tocando em reuniões do banco, né? Tocava lá violão em reuniões do banco. Otaviano é um belo de um músico também, compartilha o gosto da música. Mas que tem aqueles violões ali atrás que vocês estão vendo aí. Mas como é que você entende, né, essa postura hoje do governo, que de certa forma vem em contradição com aquilo que era o maior emblema da diplomacia brasileira, que era essa coisa da integração, que você cumpriu muito bem esse papel em todas as instituições que você passou, e hoje, olhando, inclusive, o cargo que você ocupou lá, sendo ocupado por instrumentos para, de uma certa forma, trazer esses dogmas políticos que foram implantados no Brasil. Olha, Christian, verdade seja dita que esses antiglobalistas, o que quer que seja claramente o significado disso, esses antiglobalistas e etc. e tal, eles não gostam muito de multilateralismo. Então, as instituições multilaterais não são... Só que, de certa maneira, mesmo sendo ineficiente no resultado, os Estados Unidos podem se dar o luxo de fazer isso. Certo? Os Estados Unidos podem dizer, não quero saber de parceria transpacífica, não, quero saber de ir com eu vou fazer, boto a bola aqui no peito e o Trump vai e vou fazer a minha negociação bilateral com a Europa, com a China. Não é bem exatamente, nós não somos Estados Unidos, certo? País como o Brasil tem mais capacidade de obter os seus interesses operando num contexto, como fazem a Austrália, como faz o Canadá, como fazem outros países, ali no contexto multilateral, onde você consegue dar um punch mais forte do que o seu peso. Você consegue dar um soco. Mas para isso você lê a geometria variável, você não alinha automaticamente com ninguém, e você vai vendo ali onde é que os interesses combinam entre você e outros países, para você juntar força, você vai ali para maximizar o seu interesse. Essas representações nessas instituições, elas não têm função gerencial. Quando eu fui vice-presidente, sim, aí eu tinha função administrativa, tinha 700 economistas se reportam a mim. Mas a posição de membro no board é membro de um conselho de administração. Então eu tinha 7 pessoas no meu escritório, não era
uma estrutura. Mas é na defesa dos interesses dos países da Constituição em que você tem que mostrar capacidade técnica, porque você discute temas técnicos, discute os projetos, discute, não precisa ser entendido de tudo, mas você tem que ser capaz de ler um projeto de energia limpa em Zimbábue, você tem que ser capaz de compreender um projeto de suporte à educação no Ceará, você tem que ser capaz de entender um pouco como é que fortalecer a capacidade de administração da dívida pública de um país na Ásia. Você tem que ter essa capacidade de entender os temas técnicos e tem que ter capacidade de ler e de operar com os outros cadeiras para maximizar o seu interesse. No direcionamento da instituição, que a nossa Constituição é nenhum país, nem mesmo os Estados Unidos, tem. Os Estados Unidos é o país que tem a maior parcela do capital do banco, tem, portanto, a cadeira o mais importante no board, mas é 16%. A do Brasil tem, Brasil e os outros, menos de 4%. Então, você tem que jogar o jogo. Eu não vou aqui abrir minha boca para dizer qualquer coisa sobre como é que os meus antecessores ou os meus sucessores da vida deles. Uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: para fazer bem esse trabalho, tem que ter tem que exercitar esses dois skills. Muito bem. E as teses não batem bem. O consenso, todo mundo no Banco Mundial acredita em mudança climática e acha que mudança climática é um problema. Todo mundo no Banco Mundial, ou pelo menos a opinião majoritária, acha que é importante garantir a igualdade de oportunidades entre gêneros, de mulheres e homens. Todo mundo no Banco Mundial crê que os investimentos em energia limpa serão fundamentais no futuro da humanidade. Todo mundo no Banco Mundial acredita que a Terra é redonda. Você tem um conjunto de opiniões consensuais que são parte de um compromisso. É evidente que se alguém for lá e tentar argumentar ao contrário, vai fazê-lo, vai ter oportunidade. Não administrativa, não executiva, tá certo? Só se conseguisse mudar a opinião de todo mundo lá, das outras 24 cadeiras. E aí, mas eu imagino que o teu telefone tocou bastante aí nas últimas semanas, né? Sim, por vários motivos. O pessoal meio preocupado. Mas, como se diz em inglês, a prova do pudim está em comê-lo. Vamos ver como é que as coisas se desdobram, né? Mas eu, como brasileiro, posso dizer que me dá uma agonia. Estamos todos no mesmo barco, Otaviano. Otaviano, estamos chegando aqui ao final do programa. Eu queria agradecer muito a sua participação. O Otaviano sempre topa essas minhas loucuras meio que desprendido. A outra vez eu trouxe ele para o Brasil, para um congresso que nós fizemos lá em Uberlândia, Congresso Brasileiro de Sistemas, e ele atendeu prontamente, veio na época que ele estava indo ainda para o FMI, se eu não me engano, você estava na transição. Leva em conta também, Cris, para ser honesto, que eu fui professor e tive um tempo muito bom em Uberlândia, de 1982 a 85. Sim, os colegas estavam aguardando. Nasceu lá, inclusive. Muito bem. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui, quero reforçar aí para todo mundo que nos ouviu, para conhecer o trabalho do Otaviano. Otaviano tem várias publicações em vários lugares. Se você digita Otaviano Canuto aqui eu já fiz esse exercício, né? Digitar Otaviano Canuto aqui no Google, você vai encontrar mais verbete do que muito economista aí de renomado, né? Com Nobel, inclusive. Otaviano é um cara muito produtivo e queria agradecer a sua disposição e a sua acessibilidade. Poucas pessoas com seu gabarito têm esse desprendimento para estar aqui com a gente. Ricardo, você quer falar alguma coisa em nome da instituição? A gente tem... o Ricardo, usualmente, ele não vem nesse programa, tá? Ele está aqui hoje para formalidade. O nome do programa é Mercado Informal,
mas como, aliás, eu gostaria de ressaltar um disclaimer, né? As opiniões ditas nesse programa não representam a instituição que, de certa forma, somos ligados, mas o Ricardo está aqui hoje para representar a instituição. Então, por favor, Donegá, diga aí. Bom, foi um prazer, né, ter essa aula, foi um prazer também reencontrar os colegas aí. Eu não venho nesse programa por questão de agenda, né, mas eu consegui vir e me esforcei bastante para... Não sou um conhecedor do trabalho do Otaviano, como você, né, que tem bastante contato com ele, mas as nossas inúmeras discussões, minha e do Christian, né, da ortodoxia versus heterodoxia. Né? Que é heterodoxo ainda. O pessoal, eles não conheceram os nossos colegas lá da Unicamp, né? Eles me consideram heterodoxo. Faz com que eu seja um admirador, né? Antes virtual e agora real do Otaviano, né? Uma pessoa com muito conhecimento que abrilhantou o programa. O programa, independente de ter formalidade, é um programa ligado à universidade que eu estou há quase 20 anos, e foi muito bom tê-lo aqui. Eu acho que, assim, falou de uma forma bastante objetiva, simples, descomplicada, de temas muito complexos, é muito bom. Eu já registro aqui, né, que o Christian me ventilou hoje à tarde de possíveis projetos futuros, talvez. Fica as portas abertas aqui, Otaviano, para você voltar sempre que quiser. Nós temos uma equipe bastante jovem, bastante engajada em fazer coisas que atendam a premissa básica da educação, que é, né, do ensino, da aprendizagem, que é formar pessoas, tanto profissionais melhores como pessoas melhores. O que eu sempre brinco com os meus alunos é assim, pessoas bem-sucedidas do ponto de vista financeiro, independente de como chegaram lá, o mundo já tem bastante exemplo, né? Mas o mundo está precisando hoje de uma energia positiva, de seres humanos mais preocupados com os espaços em que vivem, com as pessoas em que convivem, e acho que talvez esse seja o grande sucesso aí das gerações futuras. É óbvio, né? Que com condições, né, para consumo, para viver bem, isso tudo a gente sempre defende, mas as pessoas precisam olhar o mundo de outra forma, né? Então, tudo que venha, como esse programa, trazer essas discussões ao encontro dessas ideias, vai ser super bem-vindo aqui. Eu só tenho a agradecer em nome da universidade esse encontro de hoje. Maravilha. Muito obrigado mesmo, Otaviano. Hoje eu só tenho a agradecer, como eu digo para os meus colegas aí, um dos nomes que eu digo que é um dos nomes mais emblemáticos do Brasil no exterior, está ao lado ali de Sérgio Vieira de Mello, entre outros ali, é o seu nome hoje, tá? Então, muito obrigado por estar aqui, e a gente vai se conversando aí pelos meios sociais, e para quem esteve com a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. E algumas pessoas, como a Isabela, que tem aula hoje, infelizmente vocês vão ter que voltar para a sala, tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu.